Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. O avanço da medicina e da ciência eleva a expectativa de vida. Isso todo mundo já sabe. Mas na prática, como isso se reflete na sociedade e na forma de empreender? É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Plano de Voo. Uma projeção da consultoria PwC Brasil aponta que o processo de envelhecimento está acelerado. Em cerca de 10 anos, gente, o Brasil vai contar com mais idosos do que crianças com até 10 anos. A escalada será a tal ponto que lá no ano de 2060, 1 a cada 3 brasileiros será idoso. Essa informação é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse envelhecimento transforma o consumo de bens e serviços, é claro. E para falar sobre isso, o Plano de Voo recebe o Marcos Cunha, que é especialista. Ele é advogado, empresário e proprietário do Solar Anitta Residencial Sênior. Bem-vindo ao Plano de Voo, Marcos. Um prazer te receber aqui. Olá, Alexandre. Tudo bem? Que bom, o prazer é todo meu, né? Fico muito feliz de ter sido convidado. Acho que a gente tem um belo papo para curtir aí, né? Para discutir. É um assunto que está muito em voga hoje, né? Essa discussão de idosos, dos 60 a mais, dos 50 a mais. Né? Então, cada dia surge um produto novo, né, uma oportunidade nova, e no meu caso, por exemplo, que trabalho no segmento de residenciais geriátricos, né, ILPIs, né, que é a instituição de longa permanência para idosos, também é um mercado que está cada vez mais se expandindo, né, e criando novas oportunidades. E já que a saúde é ao mesmo tempo o propulsor dessas mudanças e um dos principais consumos do público mais velho, está conosco a Ana Paula Rezende. A Ana Paula é coordenadora de projetos da saúde do Sebrae RS. Ana, seja muito bem-vinda de volta ao Plano de Voo. Sempre uma alegria te receber. Tudo bem, Ali? Muito bom estar aqui batendo esse papo aí com vocês. Marcos, muito agradecida aí por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho aí desse setor promissor e em grande expansão. Acho que vai ser aí um baita bate-papo. Tenho certeza. E para quem está nos ouvindo, lembramos que em função da pandemia que ainda está aí, o Plano de Voo segue sendo gravado de forma remota para a segurança de todos. Assim como qualquer outro público, os idosos também apresentam padrões na forma de se relacionar com as empresas e marcas. A pesquisa Mercado Consumidor 50+, mostra que 45% dos idosos se identificam com o segmento de medicamentos. Isso vai ao encontro do que falamos há pouco, né, Ana? Mas existem outras áreas de interesse. 5% dos idosos afirmam se identificar com o setor de moda e vestuário, que costuma mirar no público mais jovem. E entre as mulheres, 60% são insatisfeitas porque não se sentem representadas no mercado da beleza. Olha esses números aí, olha quanta possibilidade de negócio para quem está nos ouvindo. E segundo o estudo Beleza na Terceira Idade, conduzido pelo Mundo do Marketing, as idosas têm dificuldade até mesmo para encontrar produtos elaborados especialmente para elas. Marcos, tu que tem bastante experiência, qual é o caminho para identificar as demandas desse público? O empreendedor aí que está querendo abrir um negócio ou que já tem um negócio para esse público, qual é esse caminho para identificar as demandas? Lembrando que, né, o pessoal 60 a mais está bem diferente do que algumas décadas atrás, e a gente vai falar sobre isso também. Então, Alexandra, eu ia falar justamente sobre isso, né? De que o público 60 a mais não é o mesmo de 20, 30, 40 anos, né? Então, o que a gente, na minha opinião, né, o que a gente precisa observar? Né, que o público está mais longevo, né? Então, uma pessoa de 60 anos, ela não é mais aquele senhorzinho, aquela senhorinha que precisa de cuidados. Obviamente, né, na área da saúde, algumas pessoas têm alguns problemas mais do que outras, e aí, né, obviamente, vai precisar de um atendimento mais voltado para a área da saúde. Mas o que a gente tem percebido, por exemplo, nos residenciais, vou trazer agora já de cara o residencial, né? O nosso público, por exemplo, a gente mira, via de regra, na pessoa de 60 anos para trazer o seu pai ou a sua mãe.
né? Então, assim, o nosso cliente não é a pessoa de 60 anos, pelo menos não o cliente final, né? Quem vai buscar uma vaga, quem vai procurar, então, é o filho de 59, 60, 65, às vezes até 70 anos, né? Então, eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa observar é que o público mudou. Os novos velhos, né, são pessoas que estão com 60, 65, 70 anos jogando beach tênis, jogando frescobol, futevôlei, são pessoas ativas, né? Então, é preciso que o mercado entenda isso também. E uma outra coisa que a gente vem percebendo também no mercado é uma tendência por novas moradias, porque o que acontece? A pessoa já com 60, a partir de 60, 70 anos, os seus filhos já com 30, 40 anos, já estão com as suas famílias formadas, enfim, e a pessoa já com essa idade ali, a partir dos 60, 70 anos, ela quer continuar vivendo, na verdade, né, que ainda as pessoas têm muito propósito, e é muito interessante que elas estão buscando novos modelos de moradia justamente para poder conviver com outras pessoas, tanto mais jovens quanto da mesma idade, mas esse também é uma tendência. Então, assim, resumindo, né, a tua pergunta, eu acredito que o importante é enxergar como o novo velho está se pondo no mercado. Desmistificar aquela coisa do senhorzinho, da bengala, da cadeira de rodas, do cuidado, da internação, né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? São pessoas, são consumidores que vão muito mais longe do que iriam há alguns anos atrás. Eu quero fazer uma colocação aqui, Ana, antes de tu entrar na conversa, que eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso. Eu tô aqui pensando, minha mãe fez 70 anos há poucos dias, tá? E aí, toda vez que eu falo que uso a expressão idosa, ela faz uma expressão muito chateada. E aí a gente pode falar que a gente tem achado outras maneiras de falar os 60 a mais, porque o idoso, vocês também têm essa sensação de que vem com uma carga de que o idoso já tá fim da vida, já tá na reta final, quando o Marcos muito bem colocou, com 60 anos a gente tá, ainda bem, né? Estamos ainda com muita força. Então, o que a gente vai chamar aqui? Nós vamos continuar chamando de idoso quem tem 60 a mais? O que você acha, Ana? Ou vamos falar da melhor idade? Eu acho que a gente vai falar da melhor idade, né? Até o Marcos, a gente já vem trabalhando há bastante tempo aí nesse elo, né, de residencial geriátrico, e a gente sempre tem que tirar aquela coisa da cabeça lá de quem vem buscar um residencial que não é um asilo, né? Então, isso mudou bastante também, né, Marcos? Então, assim, o residencial geriátrico existe há bastante tempo, mas foi de uns anos para cá, algumas décadas, vamos dizer, para cá, que houve uma mudança neste elo da cadeia da saúde. Podemos dizer, então, que esse elo se profissionalizou, né? Ele trouxe prestador, uma nova forma de prestar esse serviço. Como tu mostra isso para gente, para quem nunca pensou, um residencial geriátrico é um asilo, como que a gente difere uma coisa da outra, né? Então, Ana, o que acontece, né? Eu tô no mercado aí há pelo menos uns 23 anos, até já me perdi, 23, 24 anos. Então, a gente percebe uma evolução dos residenciais geriátricos. Ele tinha muito mais, alguns anos atrás, essa conotação de asilo mesmo, de casa asilar, né? De colocar a pessoa de canto, né? Tirar da sociedade, né? Era mais ou menos isso. Só que com o tempo e com a profissionalização, né, as casas tiveram que se adaptar e criar novas maneiras de buscar o seu público. Até porque há 20 anos atrás eram muito poucas as casas. E aí o mercado foi crescendo, né? A demanda foi aumentando e consequentemente, né, a concorrência foi aumentando e as casas tiveram que se adaptar e criar novos serviços, né? E não só novos serviços, como otimizar os serviços, né? Porque a gente precisa entender que um residencial geriátrico, ele é um misto de hospital com uma hotelaria. Uns mais hospital, outros mais hotelaria, mas o cuidado em si, dentro do residencial geriátrico, ele está muito evidente, né? Então, é um serviço novo, é um novo conceito, né? E que desafio! É verdade, e até trazendo assim muito como
principalmente no teu negócio, né? Mas como vocês aliaram a tecnologia a esse negócio tão tradicional e humanizado, né? Que a gente não pode esquecer, né? Que por mais que a gente diga, bom, tem todas as regras, os processos de cuidado, mas tem aquele dia a dia de tu estar com aquele paciente ou com aquele residente, né? Como que a gente faz com que ele se sinta melhor, mas agregando tecnologia ao negócio, né? Porque, claro que a gente sabe que tem que ser um negócio rentável, e a gente sabe que, ao mesmo tempo, ele tem que ser humanizado, né? Como que a gente alinha tudo isso, né? Para deixar uma coisa que tenha tecnologia para ajudar o dia a dia do negócio, mas com esse olhar totalmente humanizado. Olha, Ana, tu sabe que às vezes eu fico tentando me lembrar, assim, né, quando é que a tecnologia entrou, assim, na empresa, né, e uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, foram os anúncios no Google, né, então, assim, a gente anunciava na lista telefônica, né, então eu lembro que quando surgiu o Google, os vendedores vinham me mostrar o Google, eu dizia assim, não, mas isso aqui não vai funcionar, ninguém tem internet, ninguém usa internet, né, não vou fazer, né, passei um ano, e aí a lista telefônica foi diminuindo, né, e aí eu fui um dos primeiros residenciais a fazer anúncio no Google, né, então ali, eu acho que ali foi a entrada, o computador começou a ter acesso, né, e aí a gente começou a ter mais contato com os computadores, nessa época, né? Porque até então era tudo muito difícil, era muito lento, né? E aí veio a Microsoft, veio ali as planilhas, o Excel, enfim. Então isso foi um facilitador, né? E eu, como sou da área jurídica, eu sou advogado, então eu sempre fui muito preocupado com as coisas para que funcionassem muito corretamente. E na época é o mesmo contador ainda, e ele também uma pessoa que sempre gosta muito de ter tudo planilhado. E aí um dia eu vi uma planilha dele e achei, eu acho que isso me serve. E aí eu comecei a estudar a planilha, pedi para que ele me ajudasse, enfim. Então acho que a primeira tecnologia que nós tivemos, assim, foi uma planilha de Excel em que ela calculava o que chegava, a gente colocava a medicação, né, quando a medicação chegava, a quantidade, e ela já informava quando ia acabar. Né? Então, isso ficava muito fácil para mim dizer para a família, daqui a 15 dias a medicação vai acabar. Né? Então, assim, a planilha mudava de cor, enfim, né? Até muito pouco tempo atrás a gente usava essa planilha. Né? As pessoas têm que começar a entender que tu pode trazer exemplos de outros negócios para dentro do teu negócio. Quanto mais tu conheceres, independente de ser tecnologia, né? Mas tudo que tu for buscar fora, tudo que tu ouve, com todo mundo que tu conversa, tu sempre tira alguma coisa que pode te ajudar no teu negócio, né? E hoje, né, estamos falando que uma planilha Excel foi uma revolução, né, Marcos, que ajudou aí a controlar o medicamento. Veja bem, em 2022, que a gente aqui está falando sobre metaverso, sobre coisas incríveis, inteligência artificial e tudo mais, a tecnologia segue lá trazendo soluções e ajudando vocês a administrar e mais bem-estar e controle de tudo? Outras coisas entraram na empresa? Cada vez mais, Alexandra. Então, assim, a pandemia foi um acelerador das tecnologias, né? Então, isso a gente percebeu bastante no residencial. Então, assim, quando entrou 2020, pandemia, 14 de março, fecha tudo, não tem mais visita, ninguém sabia exatamente o que era esse vírus, né? Embora até hoje não se saiba direito, mas se fechou tudo, né? E aí, assim, como fazer por familiar que está com seu pai internado num local fechado, né? E assim, com risco de morte, né, iminente, porque a gente via as notícias na Europa, na Itália, né, residenciais fechando, nos Estados Unidos, né, e aí toda aquela carga emocional nas famílias, né? Então, a primeira coisa que surgiu, o WhatsApp, fazer chamada de vídeo de WhatsApp. E aí se começou a fazer as chamadas de vídeo de WhatsApp. Nesse meio tempo, passado ali uns 2 meses, enfim, eu lembrei de uma feira que eu estive em Gramado em 2019, 2018, 2019, não lembro, em que eu conheci uma pessoa que trabalha com robôs de telepresença. Né? E eu disse, cara, isso aqui é um troço legal, né? Eu acho que vou atrás. Né? E aí procurei essa pessoa e comprei um robô de telepresença. Como é que funciona esse robô? Explica aqui pra gente, porque agora eu tô super curiosa, né, Ana? Como é que funciona esse robô de presença? Ele é basicamente como se fosse, hoje, trazendo para hoje, né, uma Alexa,
né, com uma câmera, e que a pessoa de casa consegue dirigir ele, né? Então, eu estou em casa, eu entro no robô, né, e como se eu estivesse lá. Então, eu posso andar pela casa, né, aparecendo o meu rosto e falando com a pessoa que está do outro lado. Totalmente tecnologia humanizada, né, Marcos? A gente pode dizer. Exato, porque o que acontece, né? Tu imagina uma pessoa com 80 anos, 90 anos, falando no WhatsApp, né, com o celular, por maior que seja o celular, é uma telinha pequenininha, enfim. O robô ele tem uma tela do tamanho de um tablet, mais ou menos, né? Então, dá um ar de que a pessoa está ali mesmo, né? Então, isso também foi muito legal. Os idosos adoraram o robô, né? Olha, até eu acho que adoraria, sabe? Ter um assim para falar com a minha família que mora longe. Verdade. É muito legal. Seguindo nessa linha de tecnologia, né? A gente sabe, isso acontece nos hospitais e também tem lá um indicador que mede isso, que é o quedas, né? Como que a gente faz para diminuir as quedas ou, vamos dizer assim, prever, né, essas quedas aí no residencial geriátrico ou numa clínica ou no hospital, né? Que essa tecnologia ela pode servir para mais de um elo da cadeia. Então, assim, quando se trata de quedas, né? Existe alguma tecnologia que se aplica para isso, que esteja evoluindo aí nesse mercado? Até a telemetria também, né? Porque a gente sabe que a gente não é perde tempo, né? Mas a gente tem que fazer várias medições durante o dia, tanto nos idosos, mas também como outros elos, né? Como que a gente pode... Tu traz alguma tecnologia relacionada a isso aí no teu negócio? Então, Ana, tu sabe que essa também, a questão da queda, é uma questão bastante interessante, né? Há alguns anos atrás, eu conheci uma tecnologia que ela detectava a queda. Então, a pessoa caía e ela avisava o familiar, o técnico de enfermagem, qualquer pessoa que tivesse programado para avisar, né? E aí eu estava praticamente comprando isso, né? Fechando um negócio para colocar no residencial. E 2 dias antes, um dia antes, eu pensei assim, tá, mas se caiu, não me adianta, já caiu. Né? Eu preciso que a pessoa não caia. Aí surgiu a ideia de montar um sensor anti-quedas. Né? E aí eu chamei alguns amigos que trabalham com tecnologia, que trabalham com alarme, enfim, e aí nós montamos um equipamento nos quartos, em alguns quartos, na verdade, que são as pessoas que correm o risco de levantar sozinha, que tem um risco de queda, e desenvolvemos esse equipamento. Então, assim, toda vez que a pessoa levanta da cama, né, toca um alarme no posto de enfermagem e aparece o nome da pessoa que foi pré-programada ali, né? Então, o técnico de enfermagem sabe que tocou, que a pessoa está tentando levantar. Então, isso minimiza sobremaneiramente, né, o risco de queda. E não me parece, hoje eu não conheço no mercado nada parecido, né, que esteja à venda. Né, então vamos patentear agora, ainda não. né? Realmente uma solução muito interessante, né? Interessante esse teu olhar, né? Eu acho que o conhecimento do teu negócio que te levou, né, Marcos, a ter esse entendimento, que depois que caiu, ok, é importante saber, claro, mas depois que caiu é tratar o pós, né? E no teu caso, como tu cuida de vidas, você precisa... A prevenção é a coisa mais importante, né? Quando a gente trabalha com vidas. Exato. E tu sabe, Alexandre, que a partir disso, né, começaram a surgir tecnologias muito mais avançadas, né? Então, hoje existe um equipamento, existe uma startup gaúcha aqui, que é Stay Care, que eles desenvolveram um equipamento, ele ainda está sendo desenvolvido, enfim, e eles estão fazendo, a gente está, no Solar Anita, a gente tem feito os testes, né? Então, a gente tem feito uma parceria bem legal, assim, porque eles trazem o equipamento para dentro do residencial para testar. Então, eu sempre digo, né, quem conhece o mercado, quem sabe o que acontece dentro do residencial, somos nós. Né? Eles criaram o equipamento, pensaram, mas ele precisa de adaptação. Então, o que o pessoal do Stay Care fez? Né? Eles criaram uma espécie de cinto, como se fosse um cinto de batimento cardíaco, aqueles de corrida. Só que, o que ele faz? Ele fica registrando o tempo inteiro todas as posições que a pessoa está. Né? Então, se a pessoa está de lado, está sentada, se ela tentou levantar, isso tudo fica registrado e vai para uma plataforma, fica em nuvem,
né? E o técnico de enfermagem tem todo esse acesso no tablet, né? Para que isso é importante, né? Então, assim, para estudo, por exemplo, né, a gente vai conseguir entender que a pessoa, toda vez que ela está em risco de queda, o batimento cardíaco elevou, por exemplo. Ou uma determinada posição é uma pré-posição queda. E mais, né? O que as pessoas, o idoso acamado, e não só o idoso, né? Pessoas jovens acamadas também, o que sofrem, né? Sofrem de lesão de pressão, né? Que se chama conhecidamente de escaras. Então, a pessoa que não tem uma mobilidade reduzida, precisa de ajuda, ela tem que fazer mudança de decúbito, mudanças de lado, a cada 2 horas, para que a pele não ocorra necrose, não machuque a pele, né? Então, esse equipamento, ele é programado para que ele toque de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, de 3 em 3 horas, e avise o cuidador, né, o técnico de enfermagem, qual é a posição que a pessoa deve estar. Então, assim, a gente também, de outro lado, a gente consegue dar um atendimento melhor, porque o técnico não esquece, né? Se ele esquecer, o equipamento vai avisá-lo e vai dizer qual é a posição que ele deve estar. Então, isso vai diminuir, e a gente já está testando, e tem se mostrado bastante eficaz, nessa forma de reduzir as escaras, né, essas úlceras de pressão. É a tecnologia em favor, de novo, da saúde nos ajudando, porque imagino que para a equipe de enfermagem isso tenha sido revolucionário, né? Não ter que ir o tempo inteiro conferir, né, e isso tudo. Imagino que seja revolucionário para o atendimento. Certeza, né? E cada vez mais esse mesmo equipamento ele está evoluindo, né? Para verificar a temperatura, a oximetria. Tu imagina assim, né? Hoje, todos os dias no residencial, a pessoa tem a temperatura, pressão, oximetria, medidas 2 vezes por dia. Então, a gente imagina aí que talvez leve em torno de 5 minutos, né, por pessoa, né, só medindo, anotando, passando, talvez dê até mais, né, tendo que passar. A gente tendo um equipamento que faça isso de forma autônoma, né, vai se ganhar aí em torno de, vamos botar 4 minutos por pessoa, em 30 pessoas num residencial, por exemplo, daria praticamente 2 horas. Então, esse tempo, né, que se ganha, técnico, cuidador, levando a pessoa para passear, para dar mais atenção, para ajudar na alimentação, né? Então, assim, a gente precisa aliar, né, a tecnologia com o atendimento humanizado, né? Porque sempre é tudo, num residencial geriátrico, é sempre tudo muito corrido, né? Então, assim, é muita gente, o custo é muito alto, então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou botar praticamente um cuidador para cada residente, né? Só que se torna inviável isso, então fica muito caro. Então, a gente precisa otimizar o tempo, né, tanto para dar o atendimento humanizado, quanto para ter essas ferramentas, né, que nos auxiliem o médico, auxiliem a enfermeira, né, o plano de saúde, a ter essas informações, né. Até traz aqui uma frase que é tua, tá? Que a gente estava conversando e trocando. A tecnologia, por mais fria que pareça, gera tempo para as relações humanas. Essa é uma frase tua que eu anotei aqui. E que frase especial, hein? Que frase especial essa! Verdade. Mas até pegando o gancho, né, do que tu estava falando em relação a custo, né, falando sobre investimento desse negócio, né? Então, assim, a gente sabe aí que precisa do investimento inicial para abrir um residencial geriátrico. E até outros modelos, né, Marcos, que tu está trazendo para nós. Eu estava dando uma olhadinha ali, também tem o hub de empreendimentos, onde várias serviços em um só local para atender essa melhor idade, né? Mas, assim, se tivesse que falar, assim, de toda essa tua trajetória de 23 anos, para quem quer iniciar um negócio, esse negócio na área da saúde, nesse elo de residenciais geriátricos, ou até outro modelo, né, que atenda essa terceira idade, esse investimento inicial, imóvel, adequação, eu me lembro que a gente conversava muito, não é? A gente, vou abrir um residencial, por exemplo, eu vou ali, alugo uma casa grande aqui na Zona Sul e começo a trabalhar. Não é simples assim, né? A gente tem, inclusive, leis relacionadas a isso, a gente pega um imóvel, a gente tem que fazer toda a adequação, e vou te trazer um gap, que eu gostaria que tu falasse depois, que é
capacitação de equipe, mão de obra, que é sempre um grande, vamos dizer assim, não vou problema, né, mas uma oportunidade de melhoria para esse segmento do setor da saúde. Então, Ana, tu sabe que, assim, para empreender nesse setor hoje, né, é preciso estudar muito, né? Porque, diferentemente de 20, 30 anos atrás, em que era só isso, alugava uma casa, contratava dois cuidadores e era isso, né? Deixava a pessoa sentadinha ali, enfim. Tudo evoluiu, né? A gente necessita de muitos cuidados, né? A legislação ela é bastante extensa, ela é bastante cheia de detalhes, né? Tem o tipo de pessoa que está no residencial, se é grau 1, grau 2, grau 3, a partir daí a gente tem que saber a quantidade de funcionários para grau 1, para grau 2, para grau 3, é preciso ter enfermeira, não é necessário médico, mas para que tu tenha um bom atendimento, eu acho que é importante, né, que se tenha um médico. Então, assim, tu disseste, não é só alugar uma casa e botar gente para dentro, né, porque além disso, como eu falei anteriormente, tem toda a questão, inclusive, até do marketing, né, porque a concorrência é muito grande, né. Então, há 15 anos atrás, por exemplo, não se fazia força, né, ficava só esperando o cliente bater na sua porta, e eu olhava e, ok, vou trazer amanhã, vou trazer depois de amanhã, e era isso. Hoje não, a concorrência é muito grande, são muitas casas, né, muitos serviços oferecidos, né, muita tecnologia envolvida. Então, eu acho que assim, para iniciar nesse setor, a primeira coisa é entender o mercado. Entender o mercado, saber o que o idoso precisa, né? Obviamente que vai precisar de um aporte inicial aí que não é baixo em razão das adaptações das casas, né? Mas fundamental é entender esse setor. E aí partimos também para outro problema, né, que é a capacitação. Né? Muitos residenciais, muitas empresas não trabalham com técnicos de enfermagem, trabalham só com cuidadores. E aí também já cai de novo, traz para a legislação, por exemplo, se for uma pessoa acamada que precisa de sonda, ela vai precisar ter um técnico de enfermagem. Se tem o técnico de enfermagem, precisa do enfermeiro. Né? Então, assim, algumas casas não têm os técnicos, ou tem um técnico e mais cuidadores. Então, é preciso capacitar toda essa equipe, né? E o que é preciso que a gente treine as pessoas, né? De novo, voltando lá no início, o idoso, o 60 a mais, ele não é mais aquele velhinho. Então, ele não quer ser tratado por vô, por vó, né? Ele quer ser tratado pelo nome. Né? São pessoas que têm uma história. Então, assim, foi um professor, foi um advogado, foi um engenheiro, ou foi uma dona de casa que criou 5, 6 filhos. Né? Ela tem uma história. Né? Ela não é só mais um número ali. Então, a gente precisa que as pessoas, os funcionários, né, os colaboradores, entendam que tem que ter todo um trabalho humanizado dentro de um residencial. Né? Não é um trabalho em série. Então, a gente sempre comenta que cada residente tem as suas peculiaridades. E isso também é outra coisa que me remete ao fato de que eu não gosto de trabalhar com funcionários terceirizados. Eu trabalho eventualmente a gente precisa, enfim, por uma falta, por um atestado médico, a gente chama os terceirizados. Mas a ideia é trabalhar com funcionários que conheçam os residentes. Né, para que olhe para Dona Maria e diga, Dona Maria está com a perna inchada, né? Ontem ela não estava assim, hoje ela está. Ela está um pouco mais manhosa hoje, que não é o normal. Então, essa capacitação e fazer com que o colaborador entenda o que ele precisa conhecer e enxergar o residente, eu chamo de residente, né, o morador ali, enxergar como pessoa, né, e não como um número de série, assim, né, porque o que acontece é muito comum tem que dar remédio, pum, né, põe na boca, dá água, depois vai dando dando para outro, dando para outro, está resolvido. Só que aí tem tomar o remédio esmagado, o outro tem que cuidar para ver se tomou, se ele não devolveu, o outro tem outra particularidade. Então, a gente tem que entender que cada um tem as suas necessidades, né? E uma coisa que a gente faz sempre nos treinamentos é fazer com que a pessoa imagine o seu pai ou a sua mãe, né, sendo cuidado.
para não virar essa máquina de fazer serviço, né? De prestar serviço. Trazer a empatia para dentro, né? Dessa capacitação é tudo, né? Exatamente. Ao longo desses anos todos eu tive muitos técnicos, excelentes técnicos e péssimas pessoas, se dá para dizer assim. Tive outros técnicos não tão bons, mas excelentes pessoas, assim, no trato, no cuidado, né? Então a gente precisa também, quando faz uma seleção, tomar esse cuidado, né? Não adianta pegar o melhor técnico se ele não tem o perfil para atender um idoso. Marcos, e eu te ouvindo falar, né, a gente às vezes quando pensa, e a Ana trouxe bem isso antes, quando a gente pensa num lar para alguém, para as pessoas, a gente pensa que é, né, a pessoa tá sempre doente, que vai ser só um atendimento de saúde. Mas tem gente não, né, que tá bem de saúde, só está naquele ambiente que é legal, tem outras pessoas da mesma idade, é uma divisão. E você, enquanto empresário, empreendedor, tu também precisa olhar para outras coisas que vão além da saúde, né, como bem-estar, como as pessoas se sentirem bem lá dentro. Então, tem um desafio aí também, né, uma questão de autoestima com os teus residentes. Como é que tu trata isso? Como é que tu costura tudo isso para fazer esse atendimento completo? Alexandra, isso é uma coisa também que eu vou te dizer que eu acho, né, na minha opinião, que eu fui um dos pioneiros nisso, né? Então, eu acho que lá por 2003, eu convidei uma pessoa, os residenciais não tinham, né? E eu sempre achava todo mundo muito parado ali, né, vendo TV. E aí me ocorreu assim, pô, o cara fica em casa com um cuidador, né, que eu sempre brinco, né, que é o comedor de bolacha, né, porque ele fica com o cuidador comendo bolacha e vendo TV, quarto, sala, sala, quarto. E aí vai para o residencial, eu disse, cara, a gente tem que criar alguma coisa diferente, né? Então eu convidei uma pessoa que era uma professora de educação física para trabalhar educação física com eles. E aí foi criando jogos adaptados, enfim. Desde então a gente cada vez mais, na época até tinha, algumas casas tinham um terapeuta ocupacional. Mas era uma coisa assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí eu comecei a introduzir a educação física 2 vezes por semana, jogos adaptados, e isso foi criando uma integração entre eles e foi trazendo também um público mais ativo, né? Com o marketing que a gente consegue fazer e demonstrar, as pessoas se interessavam mais. E me parece que também a partir daí depois acabou surgindo os centros dias, né? Praticamente uma creche para idosos que só passa o dia. Por quê? Porque se viu a oportunidade de voltar a dar vida para o idoso. Com esse oferecimento desse leque de atividades, né, as pessoas preenchem o dia. Então, no residencial, por exemplo, nós temos ali a pet terapia, no meu residencial, né? Então, tem uma psicóloga que leva animais. Então, um dia ela leva coelho, outro dia ela leva calopsita, outro dia ela leva o cachorro. E isso faz com que os idosos, muito quietinhos, assim, comecem a interagir com esses animais. Então, é bem bacana de ver. Além disso, tem a música, né? A música também já há muitos anos, a gente introduziu a música uma vez por semana. Eles cantam, se faz os bailinhos, né? Todo mês tem uma festa, é festa de aniversário, ou é festa São João, ou é Páscoa. Então, eles estão sempre interagindo, né? Então, isso faz com que a vida seja preenchida, né? As tardes passam bastante rápido. Ana, tu que é super experiente, atende muitos empresários e muitos empreendedores. Ouvindo o Marcos, eu consigo criar aqui na minha cabeça que o Marcos é um exemplo de empresário e empreendedor, né? Porque ele foi em busca não ficou no óbvio. Tô certa com a minha análise aí com o Marcos? É uma inspiração para outros empreendedores? Não, com certeza, até porque a gente volta, né? Sai de um modelo tradicional para buscar outras alternativas, né? Não só para melhorar o negócio, mas para o bem-estar aí do público que ele atende diretamente, né? Então, assim, trazer esse espaço moderno, com interação de amigos, né? E trazendo atividades aí para esse negócio, né? Então, assim, e até pega o link, né? E isso vai crescer ainda mais, né? Porque a expectativa de vida aumentou 20 anos, então ganhamos 20 anos, né? Então, como que a gente vai fazer com tudo isso, né? Com esses mais 20 anos? Ou na saúde, com saúde, né? Ou sem saúde, porque a gente tem toda essa pegada também, né? Prevenção à saúde, né? Que a gente fala assim, a gente trabalha com a saúde ou com a doença.
Então, como que a gente também pode tentar trazer essa leveza e pensar em novos modelos de negócios, né, Marcos? Então, assim, até eu tenho um número aqui que estuda aponta que idosos vão representar 40% da população brasileira em 2100. 2100, né? Não, está quase ali, daqui a um pouco a gente está ali, né? Então, assim, essas oportunidades de novos modelos de negócios. Então, assim, o que tu pensa, assim, nesse futuro, né? Oportunidade de negócio, expansão do teu negócio, com toda essa experiência que tu tem, que tu vem de formação de advogado, né? Então, assim, daí foi tentar trazer esse meio campo aí para tudo isso. Exato, né? Sabe que o direito é uma faculdade que te abre a mente, né? Então a gente consegue enxergar o mundo de outra forma, né? Então, assim, a partir da moradia, né, do residencial geriátrico, isso é uma tendência que ela não vai acabar, né? Muito pelo contrário, né? Ela vai sempre se adaptar e melhorar, mas sempre vai ser necessário um residencial. Talvez, num futuro muito longe, se consiga deixar o idoso em casa. Por exemplo, hoje se consegue também, mas é muito caro e a pessoa fica isolada, né? Então, na minha opinião, o residencial geriátrico sempre vai ser necessário, não só pelo cuidado, né, mas por essa interação entre as pessoas. Como eu disse, as pessoas estão cada vez mais buscando esse relacionamento com outras pessoas, né? Então, assim, com 70 anos, as pessoas estão procurando namorado, né? As pessoas estão querendo conviver com outras, não necessariamente querem casar, né? Então, há 30 anos atrás, né, essa pessoa de 70 tinha 40. Então, há 20 anos atrás tinha 50. Eu estou chegando aos 50 anos, então, e de forma alguma me vejo entrando nos 50 a mais. Então, às vezes a gente vê algum produto 50 a mais, eu fico pensando assim, pô, mas isso é para mim, né? Como assim? Parece muito longe. Tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei fantástica, que é: um velho é um jovem que deu certo, né? Que chegou até a mais idades. Eu achei essa frase tão simples, mas tão cheia de significados, né? Exatamente, é um jovem que deu certo, né? E é importante manter essas pessoas com atividade, né? E as pessoas, via de regra, cada vez mais estão se mantendo ativas, né? E aí, por isso, precisa criar espaços, né, e locais para que essas pessoas possam interagir, morar, namorar, ter uma vida social não diferente da que nós temos, né? Porque, na verdade, é como tu disse, é o jovem que deu certo. Então, ele não deixou de ser de ter a cabeça jovem, de ser uma pessoa. Claro, obviamente, existem pessoas que têm alguns problemas de saúde, enfim, mas isso, cada um tem as suas peculiaridades, né? Bom, a gente já falou um pouquinho aqui, né, que, com certeza, como vai ser essa nova terceira idade aí, principalmente trazendo esses números, mais uma vez, né, não só de Brasil, mas também de Rio Grande do Sul, né, o Rio Grande do Sul, hoje ele tem uma fatia muito grande aí de idosos, e daí existe não só o residenciais geriátricos, mas outras oportunidades de negócio. Trazendo aí para Porto Alegre também tem um percentual muito grande, é a capital do Brasil que tem o maior número de idosos. Então, assim, olhando tudo isso, né? Tentando fazer aí um olhar de cenários, né? Quais as oportunidades, os desafios e a dica que tu dá para o empreendedor que quer realmente abrir um negócio relacionado à terceira idade, à melhor idade, aos 60 a mais, né? Ao nome que a gente acha que o nosso cliente aí final vai se sentir mais abraçado, né? Então, assim, qual é a dica aí para o nosso empreendedor que quer abrir um negócio? Ana, o que eu vejo, né? Acho que o importante é não rotular, né? Não rotular a pessoa como velha, como idosa, como incapaz, né? Então, assim, eu acho que desde o vestuário, porque, obviamente, uma pessoa com 70 anos já não tem mais o mesmo corpo de uma de 30, né? Então, assim, talvez hoje, se eu fosse pensar em alguma coisa, eu talvez pensaria num salão de beleza. Estou aqui, né, viajando, um salão de beleza, de cuidados de pele, enfim, para pessoas 60 a mais, 70 a mais. Hoje, as mulheres, via de regra, são muito vaidosas, enfim, elas vão para um local, talvez, que não tenha o olhar que se deveria ter para uma pessoa com 60 anos ou mais. Em que pese eu diga que a gente tem que tratar igual, né, a gente precisa entender que os desiguais precisam ser tratados de forma desigual. Mas é importante, então, que a gente veja as peculiaridades de cada um. Então, uma pessoa com 70 anos, então acho que talvez produto de beleza eu não teria fim, né, seria
inúmeras as possibilidades de se criar, vestuário. A gente não pode rotular, pensar o seguinte, é velho, é idoso, não vai usar, não tem como. Né? Até a construção, né? Eu estava vendo esses dias um dado de que as construtoras miram no público entre 25 e 45 anos, 50 anos. Nossa, né? Quanta gente com 60 anos está mudando de profissão, está se relacionando com outras pessoas, né? Então, é um novo marco de vida. E por que talvez não vender um imóvel para uma pessoa com 60 anos? Não quer dizer que se ela construiu a sua vida, não quer dizer que acabou aos 60. Ela pode estar começando outra vida, tem outras possibilidades, né? A gente precisa, com certeza, quebrar esses rótulos. Isso é uma coisa que fica muito clara, né? E eu vejo que pode passar muito pelos negócios. Enquanto empreendedor, a gente pode olhar isso, ter lucro, porque, afinal de contas, as empresas têm essa finalidade e é justíssimo. E também mudar a forma de atender e dar mais qualidade de vida, dar mais atenção, porque eu acho que eu concordo demais com essas falas, né, do Marcos, que esse decreto de que aposentou, passou dos 60, meio que acabou, não cabe mais para o mundo de 2022. E a tecnologia que chega para ajudar o Marcos lá na empresa dele também chegou lá na ponta para essas pessoas com idade. E elas têm o seu celular, se comunicam, brincam, aplicativos, jogos. Tem muita coisa sendo produzida. E às vezes eu acho que quando eu olho para o mercado, eu sinto às vezes uma falta dos empreendedores olharem para esse público. De que tem sua aposentadoria, estão tranquilos financeiramente e que vão continuar consumindo. Então, acho que isso é muito interessante ouvir o Marcos trazer isso, falar dessa questão, né, Ana, da beleza, do cuidado, porque não é porque a pessoa tem 60, 50 a mais que ela vai se abandonar. Os homens também. Saúde, né? Ofertar saúde, lazer e bem-estar. Eu acho que essa é a pegada, né? Bom, depois deste papo maravilhoso, eu já decidi. Quando eu ficar velhinha, porque eu espero ficar bem velhinha, eu quero ser atendida por empreendedores que seguem as dicas do Marcos, da Ana, não tenho dúvidas. Muito obrigada por terem dedicado esse tempo ao Plano de Voo. O podcast está sempre de portas abertas para vocês compartilharem mais e mais conhecimento com todo mundo que está nos ouvindo. Marcos, muito obrigada. As tuas falas foram muito importantes. Volte sempre. Obrigado, Alexandra. Obrigado, Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um tema que, obviamente, eu gosto muito, né? Muito obrigado e um forte abraço para todos. Maravilha, Ana! Muito obrigada. É sempre um prazer e uma alegria te receber aqui. Sempre muito experiente, trazendo muitas informações. Tu sabes que o Plano de Voo é casa tua. Ali, Marcos, muito obrigada, eu gostei muito de bater esse papo e aí deixa esse recado aí para os nossos empreendedores, né? Como vai ser essa nossa terceira idade, né? Essa nova terceira idade. E fica a dica aí de entender um pouquinho mais esse segmento. E o meu abraço carinhoso para você que ficou conosco até agora. Com certeza, assim como eu, aprendeu muito, não é mesmo? Acompanhe o Sebrae RS nas redes sociais e em sebrae-rs.com.br para saber de todas as novidades e tendências. Um abraço e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.